Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a utilização dos equipamentos, dos extintores na prática, como que eu utilizo os equipamentos. Em alguns vídeos acima eu já havia comentado sobre os equipamentos, só que eu coloquei mais sobre a composição dos equipamentos, sobre a inspeção dos equipamentos. Então, para quem não viu, se olhar os vídeos acima vai saber do que eu estou falando, tá? Então, hoje referente aos equipamentos. Para quem está chegando nesse vídeo aqui de início, eu vou falar o básico de utilização desses equipamentos. Então, cada equipamento desse aqui é pertinente a uma classe de fogo, tá? Que a gente usa para fazer combates a princípio de fogo e não a incêndio, tá? Então, esses equipamentos aqui são destinados a combate a princípio de fogo. Então, o extintor de água, que é esse extintor aqui, nós utilizamos ele na classe A. O que é classe A? São os materiais que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos como brasa e cinza. Exemplo, papel, plástico, madeira. Então, queimou, deixou brasa e cinza, é classe A. Classe B são os líquidos inflamáveis e produtos gasosos, que queimam apenas em superfície e não em profundidade. E não deixam resíduos. Então, queimou, evaporou, é classe B. Exemplo, gasolina, álcool, querosene. Já o classe C são os materiais elétricos energizados e condutores de eletricidade. Então, tudo aquilo que é condutor de eletricidade, nós classificamos como classe C, tá? Então, nós utilizamos o extintor de CO2. Então, aqui nós temos o extintor de água, PQS e CO2. Forma de utilização do equipamento. Quais são os métodos de identificação do equipamento? Então, primeiramente, me deparei com o princípio de fogo. Vou fazer o quê? Primeiramente, mantenha calma. Mantenha calma. Mesmo que você saiba utilizar o equipamento, se você agir de forma rápida ou com adrenalina, você acaba utilizando o equipamento errado. Você acaba esquecendo de fazer a forma correta. A forma correta porque a qual você estudou e você sabe atuar naquela situação. Então, sempre mantenha calma. Respira, dá aquela olhada no princípio de fogo, localiza o que está queimando, como está queimando, tá? Para você correr atrás do equipamento correto. Então, vou fazer o que? Localizar o que está queimando. Classe A, vou fazer o que? Vou pegar o equipamento. Classe B, vou pegar o equipamento. Classe C, mesmo procedimento. Então, como que eu localizo o equipamento? Acima do equipamento sempre vai ter uma identificação do equipamento, que são as placas de sinalização, tá? Conforme a IT20, tá? IT20 trata de sinalização de emergência. Então, na placa de sinalização de emergência, que vai estar instalada a 1,80 na parede, vai estar descrita o extintor de água, vai estar descrito o extintor de PQS e o extintor de CO2. Essas placas são fotoluminescentes, então elas brilham no escuro, facilitando a visibilidade do equipamento que você vai pegar. Então, os problemas de identificação, falta de energia, você precisa pegar o equipamento, você não consegue enxergar o equipamento, aquela placa vai ficar iluminada para você pegar o equipamento correto, tá? As novas placas, tá, conforme a IT, ela fala que a placa deve ser fotoluminescente e o mesmo rótulo que tiver no extintor tem que ter na placa, tá? As placas antigas têm somente um emblema do extintor, então essas placas já saíram de linhas, devem ser trocadas se estiver no local de trabalho de vocês. Então eu vou pegar o equipamento. Tem 5 métodos de você identificar o extintor. Então, primeiramente, pela aparência, tá, do equipamento. Então, aqui nós temos o extintor de CO2, ele é diferente do extintor de PQS, ele é diferente do extintor de água. Por quê? Somente ele tem o difusor, tá? Nós temos o extintor de espuma mecânica, que ele também tem como se fosse um tubo sifão, tá? Nele, na parte da frente do extintor. E atrás tem como se fosse um suporte para você colocar a mão aqui, mesmo procedimento, do extintor de CO2. Porém, aqui está o tubo do equipamento, tá como se fosse uma mangueira, e aqui está a parte para você segurar a mão do equipamento. Tá? Então, mas ele também diferente, ele não tem o difusor que nem tem no extintor de CO2. Tá? Primeiro método é pela aparência. Segundo, é pelo rótulo do equipamento. Então, vou fazer o que? Vou ler o rótulo do equipamento. O que é rótulo do equipamento? Rótulo do equipamento é esse daqui, ó. Então, esse emblema aqui, ó, colado no extintor, chamado de rótulo. Então, você vai ler o rótulo do equipamento. Aqui no extintor de PQS está escrito o quê? Que ele pode ser utilizado na classe B e pode ser utilizado na classe C. Não tem uma outra classe aqui, ou escrito aqui, proibido. Tá? Então, você pode utilizar. Já no extintor de água, nós temos 3 classes, porém só pode ser utilizado em uma. Aqui, ó. Então, proibido, ó.
proibido, proibido e pode ser utilizado, tá bom? Então sempre você vai ler o rótulo do equipamento. Terceiro método, você vai ver a cor do equipamento. Ah, mas todo extintor não é vermelho? Não, nem todo extintor é vermelho. Os extintores mais comuns eles são vermelhos, que são água, PQS e CO2. O extintor de UFE36, pertinente à ressonância, é um extintor prata. O extintor de cozinhas, o classe K, é o extintor prata. O extintor que é para materiais de alta temperatura, classe D, ele é amarelo. Tá? E o extintor que é para baterias de lítio, ele é da cor roxa, púrpura. Tá? Então, são extintores que têm cores diferentes. Tá? Então, esse é o terceiro método. Qual o quarto método de utilização, de identificação do equipamento? Para pessoas que já conhecem o equipamento, é pelo som. Um sino mais seco, tá? E para outras pessoas também, o quinto método de identificação do extintor é pelo tamanho do equipamento, tá? Com o formato do equipamento. Então aqui, ó, vou pegar o quê? O extintor de água, nós temos ele nessa, aqui tem 10 litros de água no equipamento. O extintor de PQS, ele não tem extintor de 10 litros, é somente o água, tá? Então a carcaça do equipamento do CO2 vai ser de 4 kg, vai ser de 6 kg e as carretas, tá bom? Então você não vai comprar um extintor de PQS com esse tamanho aqui, do de água, tá? E aqui, ó, pegando a aparência do equipamento, nos demais extintores aqui, nós temos o manômetro. Já no extintor de CO2 não temos o manômetro, tá bom? Então, primeiro, pela cor do equipamento. Segundo, pelo rótulo do equipamento. Terceiro, pela aparência do equipamento. O quarto, pelo som, tá? E o quinto, pela cor. Beleza? Então, localizei o equipamento. Vou fazer o combate agora ao princípio de fogo. Então, o que eu posso fazer? Localizei o equipamento, mas antes de você pegar o equipamento, você tem que fazer o quê? Ver se o equipamento está pressurizado. Onde que eu vejo se o equipamento está pressurizado? Olhando o manômetro. Tá vendo o manômetro aqui, ó? O manômetro está indicando que ele está pressurizado. Porém, o extintor aqui ele está vencido, tá? Estou pegando do estoque para fazer treinamento para mostrar para vocês. É um extintor que já está vencido, já passou do prazo de validade, porém ele está no estoque. Então, assim que a gente mandar para a recarga, vem um extintor novo e a gente só vai utilizar em caso de ocorrência. Os extintores vencidos a gente usa para dar treinamento. Então, localizei o equipamento, vi que o equipamento está pressurizado e agora o que eu faço? Vai pegar o extintor e aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai girar o pino. Então, aqui no extintor, nós temos o pino, nós temos o lacre. Onde que eu devo pegar no extintor? Então, onde que eu devo pegar no extintor? Então, sempre alça de transporte, gatilho. Onde que eu vou pegar o extintor? Mão em formato de concha, sempre na alça de transporte. Levantei o equipamento, tá? Peguei o equipamento pela alça de transporte. Coloquei o equipamento no chão. Vou fazer o que? Retirei a mangueira daqui. Era só encaixada aqui, ó. Tirei a mangueira. Tá? Vou fazer o que? Aqui nós temos o lacre de segurança e o pino de segurança. Se eu apertar aqui, vai sair alguma coisa? Não, não vai sair nada. Porque o extintor está sendo preso pelo lacre e pelo pino, tá? Pelo lacre e pelo pino. Então, vou fazer o que? Vou primeiramente, tem muita gente que fala, puxa o lacre não se puxa. Ó, o lacre não se puxa. Lacre do CO2 não se puxa, não vai romper o lacre. Então, qual é a melhor forma de romper o lacre do equipamento? Eu vou girar sentido horário ou anti-horário. Girei sentido horário, vou estourar o lacre? Vou, ó, estourou o lacre. Tá vendo? Puxei e não estourou. Girei sentido horário e estourou. Mesma coisa do CO2. Vou girar sentido anti-horário. Estourei o lacre. Aí o que eu vou fazer agora? Vou retirar o pino. Se eu apertar aqui vai ser alguma coisa? Ainda não, porque tá com um pino de segurança. Então eu preciso retirar o pino, tá? Retirei o pino. E agora, posso levar o extintor? Nunca vou levar o extintor até a ocorrência dessa forma, tá? Sempre que eu for utilizar o equipamento, vou ver se está pressurizado. Está pressurizado? Então o equipamento pode ser utilizado. Então, rompi o lacre de segurança,
eu vou levar o extintor dessa forma aqui até a ocorrência. Coloquei a mão aqui e vou levar assim. Eu nunca tiro o pino de segurança. Por quê? Eu só vou tirar o pino quando eu estiver na ocorrência. Porque já pensou, eu tô levando o extintor aqui, sem querer eu tropeço, ele tá sem um lacre, e eu acabo apertando o equipamento, e esse pó, que é o extintor de PQS aqui, ele voa no rosto de alguém ou voa no meu próprio rosto, então vai prejudicar a minha saúde. Então o que eu faço? Rompo somente o lacre, retirei o lacre, deixo o pino, vou levar até a ocorrência. Cheguei na ocorrência, retiro o pino do equipamento, apontei o equipamento para o combate, para o equipamento que eu preciso fazer o combate, e vou utilizar o equipamento. Agora eu vou mostrar na prática como que você vai utilizar o equipamento. A forma de utilização dos equipamentos aqui, de romper o lacre e tirar o pino, de todos é o mesmo procedimento, tá bom? Vamos utilizar os equipamentos. Lembrando, vou utilizar o equipamento. Referente ao equipamento, eu preciso saber a distância que o equipamento opera. Eu já tinha falado nos vídeos anteriores, mas também vou falar nesse. O extintor de água, ele tem uma distância para você fazer o combate de 10 metros. É necessário manter a distância de 10 metros para fazer o combate a princípio de fogo? Não. Por quê? Não há incêndio. O princípio de fogo vai te matar queimado? Não vai. Se o princípio de fogo for aqui, eu chegar aqui, eu vou morrer queimado? Não vou, porque é princípio de fogo. As chamas ainda estão pequenas, o fogo ainda está em queima lenta, iniciando. Então não vai do nada gerar um incêndio. Vai gerar um incêndio se você não fizer o combate. E tiver muito material próximo a ele, muito material inflamável próximo a ele. Material combustível também. Então, princípio de fogo nós utilizamos os extintores. Então fazer o quê? O extintor de água, ele dá para você manter a distância de 10 metros do combate, é necessário ou não? Qual a distância necessária? A distância que você achar seguro, mas sempre respeitando o limite, tá? Então, se o princípio de fogo for aqui, eu posso manter uma distância daqui, ó, de 3 metros, 2 metros e meio, e lá apontar para o equipamento e fazer o combate, tá bom? Então, o extintor de água, vou fazer o quê? Vou romper o lacre, vou tirar o lacre, peguei a ponta da mangueira, nunca vou fazer o teste assim, tá? É sempre apontando para o chão. Apontei para o chão, retirei o pino e vou fazer o combate. Dei um golpe para saber se está pressurizado. Está pressurizado, vou fazer o combate. Apontei para o princípio de fogo e vou fazer o combate. Posso utilizar um jato contínuo, que nem eu estou utilizando, jato contínuo é isso daqui, ó. E tem o jato intermitente, que é isso daqui, ó. Aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Isso é jato intermitente. Então, dependendo do princípio de fogo que você utilizar, você pode utilizar dos dois métodos, tá? Sempre lembra de fazer o quê? Aqui, ó. Em formato de círculo aqui, ó, um zigue-zague no princípio de fogo, tá? Ó. Ou aponta direto para o foco, dá com golpes intermitentes. Ah, mas o extintor é muito pesado, eu preciso ficar segurando o extintor? Não, você pega o extintor e coloca no chão. Coloca no chão e faz o combate aqui, ó. Com o tempo, o extintor vai perder a pressão, ó. Começar a perder a pressão. Aqui ele ainda está alcançando uma distância de uns 4,5 metros, 5 metros aqui, ó. No início ele alcançou a distância de 10 metros, agora está alcançando 1 metro. Ó. Aconteceu isso, não dá mais para utilizar o extintor. Então você vai fazer o quê? Descartar o equipamento.
Posso colocar o equipamento no mesmo lugar que ele estava? Não, porque esse equipamento aqui ele vai para uma recarga. Então você vai fazer o quê? Pegar o equipamento, no local que você retirou o equipamento, você vai colocar o extintor deitado, porque o bombeiro que passar por ali, ele vai saber que eu não posso utilizar aquele equipamento, que ele já foi utilizado. Ele precisa ir com a manutenção, tá bom? Então sempre que você utilizar equipamento, de preferência, na ocorrência, deixa o equipamento deitado no chão, porque eu sei que aquele equipamento não pode ser utilizado mais, tá? O extintor de PQS é o mesmo procedimento. Então já rompi o lacre, já retirei o pino, vou fazer o que? Apontei para o local e vou fazer o combate. Vou baixar o visor para não pegar meu olho. Então, o mesmo procedimento. Aqui, ó, retirei o lacre, retirei o pino, retirei o lacre, extintor pressurizado. Sempre que eu vou pegar o equipamento, sempre apontando aqui. Eu nunca coloco o dedo no requinte, tá? Sempre aqui em cima do bico, tá? Do requinte. Nunca vou pegar aqui, sempre aqui. Então vou apontar por aqui para o chão, vou dar um golpe, tá? Ó, apontei para o chão, dei um golpe. Vi que está pressurizado, vou fazer o combate. Então cheguei aqui. Esse extintor de PQS, ele é um extintor que ele vai sujar muito, tá? Ele é um extintor de pó. Então se você utilizar ele na classe errada, ele vai danificar o equipamento. Ele pode ser utilizado na classe C? Pode. Porém ele danifica o equipamento, porque ele é um pó, são substâncias constituídas de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, em contato com a placa do equipamento, do computador, do equipamento elétrico, ele corrói o sistema. E aí a pessoa não consegue fazer a manutenção, é necessário descartar o equipamento. Então vai utilizar o equipamento, dá preferência de utilizar ele por um equipamento que foi realmente criado para a sua determinada classe. Por exemplo, o extintor de água é especificamente para a classe A. O extintor de PQS, ele é especificamente para a classe B. O extintor de CO2 é especificamente para a classe C. O extintor de PQS pode ser utilizado na classe C? Pode. Se não tiver o de CO2, aí você pode usar esse. Mas se tiver o de CO2, não usa esse, usa o de CO2. Porque o extintor de CO2, ele foi feito para a classe C, tá bom? Agora o extintor de PQS ele foi feito para a classe B. E se você utilizar em outra classe, vai danificar o equipamento. Vai apagar o princípio de fogo? Pode ser que apague. Pode ser que você utilize, se você utilizasse um extintor de CO2, apagaria o princípio de fogo. Mas no de PQS, às vezes você usa dois, entendeu? Então sempre ver o equipamento que você vai fazer o combate e pegar o extintor correto, tá? Então o extintor de PQS, esse procedimento que eu vou utilizar. Acabou o equipamento. Esse daqui duraria mais, tá? Ó, que está criando aqui, ó, névoa de pó que está criando. Eu tive que dar uma pausa no vídeo porque o pó que estava no ar aqui do extintor de PQS não dava para ver nada, tá? Então deu uma pausa. Então aqui vocês viram o que o extintor de PQS ele faz. Ele cria esse pó, ele solta esse pó aqui, ele cria essa névoa de pó, tá? E onde que esse pó pegar, ele vai impregnar, tá? Então sempre que você for utilizar, olha onde você vai utilizar. E para as pessoas, uma dica muito importante, para as pessoas que têm asma, não usa esse equipamento, evita usar o equipamento, tá? Então, porque você já tem um problema de saúde, seu problema é respiratório. Então, se você utilizar o equipamento aqui, dependendo do local que você utilizar, se você tiver asma em um local fechado, você vai inalar esse pó, tá? Essa substância que tem nesse equipamento aqui, e você vai prejudicar suas vias aéreas. Pode ser que você zere no local, que você desmaie no local. Então, eu tenho asma, me deparei com o princípio de fogo, o que eu devo fazer? Chama alguém para utilizar o equipamento. Ah, mas eu não tenho esse equipamento aqui, eu tenho extintor de CO2. Beleza, uso de CO2. Mas se tiver esse equipamento aqui, dá preferência de outra pessoa utilizar o equipamento, e não você. A gente sempre tem que lembrar que a ocorrência já está acontecendo.
O importante é a minha saúde, tá? E não o princípio de fogo. Se ao combater o princípio de fogo, eu arriscar a minha saúde, eu não estou agindo de forma correta. Por quê? Eu estou prejudicando a minha saúde, mas estou apagando o princípio de fogo. Então você vai ficar com sequelas e o equipamento poderia ser trocado. O equipamento ele poderia ser trocado e você não, sua saúde não pode ser trocada. Então, pessoal, o que eu falo para vocês? Primeiramente, a saúde de vocês. E em segundo, o combate ao equipamento. Três materiais a gente substitui. A nossa saúde não. A nossa saúde é uma só. Então, se você vacilar com ela, não tem como você voltar atrás. Tá? Então, pode usar o equipamento. Não tem problema de saúde, use o equipamento normal. Tem problema de saúde, verifica o equipamento, verifica o local. Abre portas e janelas porque é princípio de fogo. Então, abro portas e janelas para arejar o local, vou lá, pego o extintor e faço combate. Tá? O extintor de CO2, o extintor de água ele age para resfriamento, o extintor de PQS ele age para abafamento, e o extintor de CO2 ele age para abafamento. Abafamento CO2, abafamento PQS e resfriamento água. O extintor de CO2 ele também vai criar uma névoa, ninguém vai ver nada. Vou utilizar ele aqui agora, vocês vão perceber. Ele vai criar uma névoa de pó branco, tá? De pó não, de gás do equipamento. E em seguida essa névoa vai baixar, tá? Então vocês vão conseguir utilizar o ambiente normal depois. Já o de PQS não, você usa o pó, fica tudo branco, fica tudo sujo. Agora o de CO2 não, você usa o equipamento de CO2, é o extintor que ele é limpo, é o extintor seguro, é o extintor tranquilo de ser utilizado, tá? Vou mostrar agora, só que é um pouco de cuidado. O extintor de CO2, eu nunca vou pegar no difusor, sempre na parte preta, nunca na parte laranja do equipamento, tá? Porque se eu pegar aqui, vai gerar queimadura. Já falei em utilização, mas vou repetir aqui agora. Vai gerar queimadura aqui na sua mão, tá? Esse equipamento aqui ele congela a menos 78 graus Celsius, tá? Então se você tiver com a mão aqui, você vai sofrer queimadura de baixa temperatura, tá bom? Pode correr o risco de você ficar com a sua mão grudada. E além de você ficar com a sua mão grudada, você vai ficar levando choque, tá? Aí a parte do choque eu vou deixar para o pessoal assistir o vídeo acima. Eu já tinha falado pertinente do extintor de CO2. Já tem um vídeo também no canal mostrando por que o extintor dá choque, tá? Então o extintor de CO2 dá choque. Mas utilizando o equipamento, vou pegar na parte preta, sempre na parte preta, nunca na parte laranja, tá? Então, rompi o lacre, retirei o pino e vou fazer o combate. Que você vai estar utilizando o extintor, ele vai começar a fazer um barulho mais agudo, mais fino. É nessa hora que o extintor mostra que o equipamento está despressurizando, está acabando com o agente expeliente dele, que é o gás carbônico. Então, a partir do momento que você ouvir esse barulho, é porque o equipamento já está acabando. Então, ó, utiliza o equipamento, qual o barulho que ele vai fazer? Então a utilização dos equipamentos é simples. Então, extintor de CO2, extintor de PQS e o extintor de água. A forma de utilização dos equipamentos é uma forma simples, fácil, e se você utilizar na classe certa, vai ter 100% de eficácia. Por exemplo, relembrando, extintor de água eu uso somente na classe A. O que é classe A? Papel, plástico e madeira. Extintor de PQS eu uso somente na classe B. O que é classe B? Líquidos inflamáveis. Exemplo, gasolina, álcool, querosene.
Classe C, uso somente o extintor de CO2. Quais são a classe C? Elétricos energizados e condutores de eletricidade. Exemplo, televisão, notebook, computador, todo condutor de eletricidade é classe C. Não tenho CO2, posso utilizar o PQS na classe C? Posso, porém vai danificar o equipamento. Não tenho o PQS, só tenho o CO2, posso utilizar o CO2 na classe B? Posso, porém vai ser difícil você apagar o princípio de fogo. Às vezes com o extintor você consegue apagar, às vezes você usa dois. Então vai fazer o combate a princípio de fogo? Vai, só toma cuidado, tá bom? Porque o extintor de PQS você tem uma distância de 5 metros para fazer o combate. E o CO2 não. Ah, eu quero utilizar o CO2 da classe B. Lembra que a distância do CO2 que você vai utilizar é 2,5 metros que ele funciona. Não tem como manter a distância de 5 metros para fazer o combate de PQS. Então sempre se atenta à distância do equipamento que você vai utilizar na classe oposta à classe que ele foi feita para ser utilizado. Tá bom? Utilização dos equipamentos. Utiliza o equipamento, deixa o equipamento deitado, que ele vai passar por uma recarga e a gente vai colocar a pessoa que for ficar responsável pela manutenção dos equipamentos vai colocar o equipamento recarregado no lugar de novo. Tá bom? Então,